deve assistir assim todas. Aí a gente vai. Desliga o microfone, minha sogra. Pronto, não se preocupe não. Já deu um mute quando ela quiser falar. Quem quiser falar, por favor, se tiver mute, é só usar o recursozinho que tem aí de levantar a mão e a gente vai poder interagir normalmente, tá bom, gente? Nosso objetivo é que a gente tenha um estudo interativo e participativo. Então, não precisa você esperar eu terminar, você pode estar levantando a mão e fazendo sua contribuição ao longo da exposição. Fazendo uma breve recapitulação, a gente já começou uma série de estudos, né, apresentando inicialmente a doutrina de Deus. A gente apresentou como Deus se revela através das Escrituras, a gente apresentou a revelação geral de Deus na natureza, na consciência humana, a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, como elas foram compostas ao longo dos séculos, os seus escritores e o seu único autor, que foi o Espírito Santo. Na sequência, a gente então apresentou essa revelação de Deus como um Deus triuno, ok? E hoje a gente vai apresentar dentro desta trindade a pessoa de Deus Pai, certo? Então eu vou compartilhar aqui também a minha tela agora com vocês e vocês fiquem à vontade, tá bom? Pastor, o senhor estava caminhando, eu acabei fechando o seu áudio aqui, mas vou reabri-lo, porque estava um ruído. Pronto, está reaberto de novo, certo? Então, fique à vontade, por favor. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver a tela? Está bem exibida aí a tela? Sabe como é que pede ver? Pede Tá ver ok, assim. né? Tá ótimo. Perfeito. Joia. Então tá. Ô, Deus Jackson, Pai. Oi, Figueiredo, pode falar. no meio do slide está aparecendo um quadrado. É um quadrado verde, né? No meu é cinza. Isso. Pronto. É um Sumiu. recurso da projeção. Você falou, eu já tirei. Ok. Joia. A gente está falando de Deus o Pai. Quem é Deus o Pai? Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor, o soberano de toda a criação. Ele é justo, santo, compassivo, clemente, tardio em ira e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e poderes manifestos do Filho e do Espírito Santo também são os mesmos encontrados no Pai. Então, a gente vai estar falando desta pessoa divina, né? O Deus Pai dentro da Trindade. Ok, gente? É importante a gente estar investigando e meditando sobre isso. Porém, a recomendação que eu faço, a gente já fez antes. A gente está falando aqui de um Deus que se revela. E quando a gente fala de Deus, a gente precisa ter uma humildade muito grande, considerando que nós somos finitos e Deus é infinito, né? A Bíblia nos diz lá em Isaías, o texto está na tela de vocês: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi ele quem faz sair o exército das estrelas, e segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Vou pedir licença aqui a vocês só para rapidinho fechar a janela, que é um ruído na minha rua. Aí na foto que vocês têm aí está a constelação de Órion, a nebulosa de Órion. Segundo os cientistas, existem cerca de 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia, só na Via Láctea. E o texto bíblico que nós lemos diz que Deus conhece cada uma dessas estrelas, porque Ele as criou, Ele as chama pelo seu nome. Daí você consegue tentar ter uma dimensão da grandeza desse Deus a quem nós estamos
nos referindo aqui, vocês veem a complexidade que é a nossa mente finita tentar expressar, descrever quem é esse Deus, né? Então, com toda a humildade, nós só devemos reconhecer que a gente sabe de Deus aquilo que as Escrituras Sagradas nos revelaram e o que foi revelado mais plenamente em Cristo Jesus, certo? Então, a gente está com bastante humildade aqui falando aquilo que está nas Sagradas Escrituras, sabendo que a nossa concepção de Deus ela nunca se esgotará. A gente não pode abarcar em nossa mente finita um Deus que é infinito, que criou o universo, colocou os planetas em sua órbita e controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, com toda a humildade, nós estamos falando aqui de um Deus a partir daquilo que ele se deixou revelar nas Sagradas Escrituras pelos seus servos os profetas. Avançando aqui, como o tema de hoje é Deus o Pai, é importante que a gente pense, né? Quando você pensa em pai, qual é a imagem de pai que vem à sua frente, né? Eu coloquei duas imagens bem representativas. Você tem um pai amoroso e um pai agressivo, um mandão. A palavra pai, ela é designada a primeira pessoa da Trindade dentro de um contexto do plano da redenção, né? Ele assume essa nomenclatura de pai, mas veja só, existem pais que são amorosos e pais que são raivosos. E aí, essa própria nomenclatura de Deus como um pai, para a gente, ela não expressa a totalidade de quem é Deus, né? Ela é parcial. E a figura do pai terreno que a gente tem aqui, muitas vezes é falha, né? Nem todos nós aqui tivemos a oportunidade de ter um pai realmente cuidadoso, amoroso, protetor. É possível que dentre nós aqui tenha tido a experiência de um pai autoritário, um pai que realmente não correspondia ao seu papel, né? Mas a gente quer apresentar a imagem de Deus como um pai aqui, conforme as Sagradas Escrituras. Que tipo de pai é Deus? Né? Vamos olhar aqui as descrições. A Bíblia nos revela, primeiro a gente vai trabalhar aqui no Antigo Testamento. A gente já falou sobre as Escrituras, suas divisões, Antigo e Novo Testamento. Então a gente está tranquilo aqui, na certeza de que vocês sabem do que a gente está falando em termos de localização na Bíblia, né? Como é que Deus Pai se apresenta no Antigo Testamento? E o Antigo Testamento apresenta uma série de características desse Deus Pai. A primeira que eu quero mencionar aqui é que ele é um Deus misericordioso. Às vezes a gente tem uma falsa ideia, e algumas pessoas chegam a expressar isso, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus duro, é um Deus cruel, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que é Jesus, né? Então, a gente quer trazer aqui que, na verdade, isso é um entendimento equivocado, né? E a gente vai mostrar aqui, através das Escrituras, que Deus é o Deus misericordioso dentro de seus atributos, né? Um dos atributos de Deus é a misericórdia, é o amor. Êxodo... Ô Jackson. Oi, Figueiredo, pode falar. Interessante o que você falou aí, porque certa vez eu dando estudo bíblico a um casal, e aí sempre nós conversamos o estudo como falando sobre as Escrituras, depois a Trindade, depois vamos falando cada membro da Trindade. E aí quando eu comecei a falar sobre Deus, eles logo no início ficaram assim surpresos e disseram, não, mas nós não conhecemos Deus dessa forma, ou não conhecíamos Deus dessa forma como você está dizendo. Isso quando eu terminei o estudo. Por quê? Porque eles começaram a dizer que sempre tiveram uma compreensão altamente diferente de Deus. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, sempre disposto a corrigir,
a castigar. Por quê? Pelo preceito de olho por olho, dente por dente. E o Deus do Novo Testamento, um Deus diferente, amoroso, bondoso, misericordioso, um Deus que estava sempre pronto a oferecer, não é? Como a própria Bíblia diz, a outra face, né? Exato. Então, mas isso é né, um contexto que o diabo coloca, né, para que as pessoas tenham sempre uma compreensão errônea de Deus. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo, amoroso, sempre pronto a perdoar e a nos salvar. Por isso que a Escritura diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, o que é isso? O amor. Um Deus Perfeito. que não ama, não entrega seu Filho a morrer pelo pecado do homem. Né? Então, aí mostra o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor, é misericórdia, é bondade, é compaixão. Então, está aí claramente a diferença. Né? A mal compreensão de um Deus diferente do Novo e do Velho Testamento. Perfeito, Figueiredo. Essa contribuição sua, esse esclarecimento é extremamente necessário para que a gente possa desconstruir essa imagem que é popular, muitas vezes é falado sobre isso, essa diferença, um Deus do Antigo Testamento é um, do Novo é outro, mas isso é uma leitura superficial e equivocada das Sagradas Escrituras. Como o Figueiredo acabou de falar, vou passar a palavra para a Giovana agora. Deixa eu só concluir só esse raciocínio. Como o Figueiredo acabou de falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus se revela nas Escrituras como um Deus de amor e de misericórdia. Giovana, por favor, sua participação. Quando a gente fala de Deus, logo vem a palavra amor, né? Porque a natureza de Deus e sua lei é perfeitamente amor. A gente vê que muitas pessoas começam a criar seus filhos falando, não faça isso porque Deus castiga. E é uma forma muito errada de criar, porque Deus não castiga ninguém. O que castiga a gente é o pecado. Pagamos a consequência dos atos dos nossos pecados. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e a sua bondade, mesmo assim, ele ameniza ainda os efeitos do pecado para o ser humano, pelo fato do amor. Você vê que em Isaías fala que Jesus é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Então, é como vocês estão falando, essa parte errônea de falar que Deus castiga, que Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é completamente uma distorção que o diabo quer para poder confundir as pessoas que existem dois tipos de Deus. Perfeito, Giovana. Sua colocação é isso mesmo. Na verdade, o caráter de Deus ele é mal interpretado e é propósito do inimigo de Deus realmente manchar o seu caráter. Muito embora a gente vai ver aqui que ao longo dessa exposição, Deus, como um pai amoroso, ele pode inclusive nos disciplinar, mas com um propósito redentivo, certo? Então, Deus não é um Deus castigador nesse sentido de ser um sádico perseguidor, aquele que quer o mal. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, eu que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está lá em Jeremias, capítulo 29, e Deus ele realmente quer o nosso bem. Muitas vezes, para isso, a gente às vezes tem que passar por alguma disciplina, assim como nós, quando crianças, fomos disciplinados a fim de reprimir as nossas más tendências naturais. Né? A natureza humana ela tende para o mal, para o pecado. Nós temos a tendência realmente não para o bem. Então, Deus muitas vezes nos disciplina. Mas o primeiro aspecto de Deus não é esse, é como você falou, o amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a essência de Deus é ser amável, é o amor dele, e ser misericordioso, conforme o texto que está aqui. Né? Quando Moisés pediu para Deus, para vê-lo, né? Deus, então, diz aí que vai passar diante dele a sua misericórdia. Né? E aí, quando ele passa na fenda da rocha e cobre
Moisés com a sua mão, Moisés só tem a exclamar: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A gente vê no vislumbre que Moisés tem de Deus, que todos os seus atributos de santidade, ele se identificou a sua pecaminosidade e a santidade de Deus, e mesmo assim Deus sendo um ser longânimo e misericordioso. Mas não somente isso, né? A gente traz aqui outras características também desse Deus. Ele é um Deus que faz uma aliança com o seu povo, é um Deus que faz pactos e concertos. Aqui a gente tem vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Deus fez pactos com Abraão, com Isaac, com Jacó, antes ainda com Noé. Eu citei aqui apenas o pacto que Deus fez com Abraão, quando ele disse para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão já era velho, não tinha nenhum filho. Mas Deus manda ele sair e diz assim: olha para o céu e conta as estrelas, né? Assim vai ser a sua descendência. E Deus cumpriu essa promessa. O povo judeu é um povo que povoou e tem um papel importante ao longo da história da humanidade. No chamado de Deus para Abraão, ele disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Né? A propósito de Deus diz aí: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus, ele quer que todos cheguem a ser abençoados pelo conhecimento da sua pessoa, e esse era o propósito de Deus na missão dele para os hebreus, né? Para Abraão e toda a sua descendência, o povo de Israel. Deus também é um Deus redentor. A palavra redentor vem de redimir e tem a ver com o comércio. Era a ação de comprar um escravo, né? Ele redimiu, ele libertou alguém. E a gente vê isso de forma tão dramática na libertação de Deus do povo do Egito. Né? Interessante que o preâmbulo da lei de Deus, dos mandamentos, né, o primeiro mandamento diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus se apresenta a cada um de nós como aquele que pode nos libertar. Assim como ele libertou Israel da escravidão ali física do Egito, ele ainda hoje é o nosso libertador. Ele nos liberta do domínio do pecado, da nossa natureza pecaminosa, ele nos liberta das nossas tendências mais. Então, Deus, ele se apresenta também como Redentor. Mas ele também é um Deus de refúgio. E quem expressa bem isso é o salmista Davi, né? Com sua harpa, ele compôs hinos que estão registrados aí no livro de Salmos, hinos belíssimos. E diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, Deus é aquele em que a gente pode se esconder e se abrigar das tormentas. Todos nós temos vivido momentos turbulentos agora, com essa pandemia, com o isolamento social, como o Figueiredo falou. As circunstâncias não são favoráveis, mas quem é o nosso refúgio, né? O Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É só nele que nós podemos nos refugiar. Salmo 125 diz que, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Então, meus amigos, eu tenho certeza que Deus está ao meu redor e ao seu redor nesse momento. Ele tem protegido a sua vida, ele tem livrado você de coisas que só a eternidade poderá revelar. Né? Então, esse é um Deus que nos abriga, que nos protege, que nos salva. Ele é um Deus perdoador, e aqui é um contraste, né, Figueiredo, com aquela visão e os demais aí que falaram também sobre essa questão de ser um Deus castigador, um Deus severo. Deus se apresenta como aquele que tem prazer em perdoar. Não é isso? Salmos 32. Pode falar, Figueiredo, fica à vontade. Quem quiser, está franqueado aí o microfone, viu, gente? Eu acho que eu não fechei, não. Se eu fechei, vocês levantam a mão, eu abro de novo. O programa aqui, às vezes, fecha sozinho. Mas é isso. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deus é aquele que tem prazer em perdoar.
Por isso é que ele nos chama ao arrependimento, né? Aí você tem uma imagem de Davi quando repreendido pelo profeta Natan, pelo terrível pecado que ele fez, né? De mandar um homem para a frente da batalha e assim ele ficou livre para adulterar com a esposa do homem. Então, Davi, ele reconheceu o seu erro e Deus o perdoou. Ele, no Salmo 51, narra esse pedido de perdão, dizendo, né, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi chega a dizer que enquanto ele calou o pecado dele, era como se seus ossos secassem dentro do seu corpo, mas quando ele confessou, ele recebeu o perdão de Deus e se tornou uma nova criatura. Leia e medite nesse Salmo 51. Se você tem um problema, se a sua consciência te acusa de algo, saiba que você tem em Deus um Deus perdoador que pode transformar a sua vida. Mas um outro atributo do caráter de Deus é que ele é bondoso. Né? Ainda o salmista Davi diz assim que ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Deus tem prazer em mostrar a sua bondade com todo ser humano, e em especial com aqueles que de forma mais frágil sofrem na penúria dessa vida. O salmista entendeu isso de forma perfeita, tanto que ele vai dizer aí, né, louvai o Senhor porque ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus é eterna quanto é o seu caráter, porque Deus é eterno. Então, ele sempre foi bom. Ele não passou a ser bom depois do Novo Testamento. Ele sempre foi bom. A bondade de Deus se manifesta em todos os momentos da existência. Ele é um Deus de fidelidade. Ele mantém a sua aliança. Aí tem uma imagem de Noé e a aliança que Deus fez, né, mantendo as estações do ano agora em equilíbrio depois do dilúvio e prometendo não destruir a terra novamente mediante dilúvio. Né? E Deus tem mantido esse pacto, embora a gente veja catástrofes localizadas, fruto da acomodação das placas tectônicas e demais fenômenos da natureza, mas Deus tem impedido que o mundo seja destruído novamente pelas águas. E o profeta Jeremias diz isso, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que é que isso quer dizer para mim e para você, meus queridos? E se você e eu levantamos esta manhã e estamos aqui essa noite, é porque Deus foi misericordioso conosco. Quantas e quantas coisas poderiam ter passado nesse mundo de pecado que está sob o domínio do inimigo, né? Mas Deus, em sua misericórdia, freia as ações do inimigo e nos preserva, né? Salmo 119 diz, a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra e ela permanece firme. Assim como a terra está firme, e firme é a fidelidade de Deus. Mas, aqui complementando aquilo que Giovana falou há pouco, né? Deus é um Deus de salvação e de vingança. Aí você poderia dizer assim, palavra feia, vingança. Porém, irmãos, Deus é um Deus de amor, mas a gente precisa também expressar aqui que Deus é um Deus de justiça. E em determinado momento, ele vestirá suas vestes de juiz para julgar toda a terra. Em algum momento, toda a rejeição e toda a maldade do ser humano, ela será punida. E ele proveu um meio para o escape. Mas aqueles que rejeitarem deliberadamente o meio que Deus escolheu para o escape, que está em seu Filho Jesus Cristo, eles tomarão para si a sua própria condenação. Né? E Deus não terá outra alternativa senão fazer a justiça que o pecado requer. Né? Diz aí Isaías 35:4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Mesmo na vingança de Deus é com o propósito de salvar aqueles que aceitaram o seu pacto. A última característica de Deus que eu quero destacar aqui, conforme o Antigo Testamento, é essa ideia de que Deus, ele é Pai. Né? Estranhamente, irmãos, algumas pessoas, mesmo dentro de algumas religiões,
eles rejeitam a ideia de Deus como Pai. E aqui, quem sabe, talvez o pastor possa, se ele quiser, falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Porque eu já tive diálogo com algumas pessoas que dizem assim, olha, nós somos criaturas de Deus, Deus não é nosso Pai. Eles defendem essa ideia estranha, esquisita e alheia às Escrituras. Mas como vocês estão vendo aqui, eu vou projetar de novo aqui só para a gente poder ler esse texto. O profeta Isaías diz assim, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Salmo 103 chega a dizer, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. Então, a figura do Pai, que é aquele que gera a vida, ela está presente em todo o Antigo Testamento e ela é atribuída à pessoa de Deus, com toda a sua ternura, com todo o seu cuidado, com todo o aspecto de um pai verdadeiro que cuida do seu filho, daquele a quem ele gerou, a quem ele está vinculado, que gera ali, tem o seu DNA, tem a sua marca. Assim, todos nós, irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus cuida de nós como um pai. É isso que as Sagradas Escrituras nos revelam já no Antigo Testamento, e a gente vai aprofundar sobre isso no Novo Testamento. Não sei se o pastor quer complementar algo, fique à vontade, viu? Se alguém quiser também complementar, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Mas a gente vai passar para o Novo Testamento. Quer falar, pastor? Tudo isso que você apresentou aí caminha para um clímax. E o clímax é a palavra Pai. O clímax de tudo é a palavra Pai. Por quê? Porque essas outras palavras que você apresentou aí para falar de Deus, das suas características, como amor, bondade, fidelidade, conceito de fidelidade à aliança, tudo isso representava a característica que finalmente culmina numa só realidade, Pai. É como se bondade, fidelidade fossem conceitos e a paternidade fosse prática. Então, nós temos finalmente os conceitos todos retratados na prática, que é a paternidade. E no Novo Testamento, Jesus Cristo não apresenta o Pai por outro nome. Não é El Shaddai, embora ele chame Deus de Todo-Poderoso, de Altíssimo, e outros adjetivos que Jesus Cristo usa para Deus, mas Deus é concretizado na terminologia de Jesus em termos de Pai. A oração modelo, Pai. Quando ele vai falar de que revelou o caráter de Deus, Deus ali é Pai. São João capítulo 17. Então não tem assim uma outra designação que seja melhor. É a paternidade. Então Satanás, Ellen White diz que no céu começou a distorcer essa imagem paterna de Deus. E no Éden foi exatamente isso que ele fez. Foi assim que Deus, ele gerou a desconfiança e ele gerou o descontentamento. Desconfiança e descontentamento. Isso lá no Éden, na cabecinha de Eva e depois de Adão. Principalmente de Eva, que foi através dela que a coisa começou. E foi para desfazer essa imagem da paternidade de Deus que Satanás sempre fez tudo, sempre trabalhou, sempre trabalhou nessa direção. Ao ponto de nós caminharmos na nossa cultura para isso. Hoje, o que é família? Família é mãe e filho, não existe mais a paternidade. Se você vai ao cartório, vai registrar, o conceito de família hoje gira em torno do quê? De tudo. Um pai pode ser 2 homens, 2 mães, mas nunca um pai, dentro desse conceito geral. Então Satanás, ele fez tudo para destruir esse conceito, para que nós possamos, agora na psicologia bíblica, transferir essa antipatia que nós temos pelo pai para Deus. Porque Ellen White diz que Deus deixou a figura do pai como uma figura de si mesmo. Então, o pai humano aqui na Terra deveria ser uma figura de Deus. E 2 exemplos, 2 citações. O primeiro é Enoque. Quando Enoque, diz Ellen White, se tornou pai, todo o seu conceito de Deus mudou. E ela diz que foi a partir da sua paternidade que ele começou a ter uma compreensão diferente de Deus.
Porque ele viveu na sua vida aquilo que mais tarde Jesus Cristo colocaria. E Jesus colocou da seguinte forma: vocês sendo maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. Aí Cristo faz uma comparação entre pai e pai. Pai terreno e o pai celestial. Então, vocês sendo filhos, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, na Bíblia, a grande palavra para Deus é Pai. Você vai encontrar em Romanos todas as epístolas, sem exceção. Deus Pai. Graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, é exatamente a centralização de todo o plano da salvação nesse Deus que é Pai. Perfeito, pastor. Obrigado aí por essas contribuições. E realmente a paternidade muda a nossa concepção de mundo. Eu posso falar isso porque realmente essa experiência aí de antes e depois de ser pai, você ter alguém que você ame, porque o amor da esposa, o amor matrimonial é diferente. Depois que eu me tornei pai, é um amor diferenciado, né? Um ser que a gente tem um vínculo que é tremendo. Né? E esse vínculo paterno, esse vínculo vital, é o vínculo que é utilizado para retratar a forma como Deus se relaciona com cada um de nós. Né? Como alguém que saiu das suas entranhas e para aquele ser a quem você deseja todo o bem do mundo e faz qualquer sacrifício para estar perto e para que ele seja feliz. Então, essa é a concepção bíblica de Deus. Muito embora hoje em dia, como o pastor falou, a sociedade manchou mesmo a palavra pai, a palavra mãe, a família, ela foi manchada pelo pecado e hoje, através de ideologia de gênero e outras militâncias políticas, eles deformam o modelo de família que foi instituído por Deus na criação. A gente viu brevemente aí como Deus é retratado no Antigo Testamento, como seus atributos, suas características, e conforme o pastor disse, culminam nessa característica que engloba tudo, que é a característica de pai. Né? Então, o pai, em sua definição, ele deveria ser tudo isso: misericordioso, fiel, ajudador, bondoso, perdoador. É porque o pai é provedor. Primeiro, o pai é criador, ele que cria, do ponto de vista de gerar. O pai é o criador, é aquele que gera. Tá certo? E nós somos tidos como gerações de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou, é no que diz respeito à nossa fonte, nosso ponto de partida. Mas Deus não criou o homem como ele criou o macaco, não. Então a Bíblia nos apresenta, dele somos geração, diz Atos 17. Então nós somos um tipo de descendência de Deus. De peixe, peixinho é. Então, quando a pessoa diz, Deus nos criou, mas não é nosso pai, isso aí desmonta todo o conceito de criação. O termo criação para o homem é para dizer que nós viemos da mão dele, não da evolução ou de qualquer outra fonte de existência. Mas quando a questão é como nós viemos a existir, a palavra iatizar, no hebraico, também é a palavra para ser, estar e plasmar. Ser, estar e plasmar. É a mesma palavra usada para o oleiro, que pega o barro e agora vai trabalhar. Então, quando Deus vai fazer o homem sai com o produto das suas mãos. Mãos. Esse conceito de mãos é para falar de onde eu saí. Eu saí das mãos de Deus de uma forma totalmente artística. Dele, geração dele. Então, ele é meu pai, ele é criador, ele é mantenedor, ele é guardador, ele é protetor. Isso aí reclama o conceito de bondade, de misericórdia, de rocha, de salvador, porque tudo isso é o quê? É um papel de um pai. Por isso, Jesus Cristo pega a teoria, o conceito e joga tudo para uma realidade. Deus é o nosso pai. Perfeito. Giovana, sua contribuição. O pastor falou em relação ao macaco, e é verdade. E assim, muitas pessoas falam, o homem é um animal racional. Acontece que nós não somos animais, nós somos criaturas perfeitas, à imagem e semelhança de Deus. Então, não podemos deixar que as pessoas comparem que o ser humano, que tem as características da perfeição de Deus, seja comparado com o animal. Que é uma coisa que eu debato muito com meus amigos. O homem veio do macaco, o homem é o único animal racional. Nós não somos animais,
Nós somos criaturas perfeitas, criadas pelo Criador. Muito bom, Giovana, essa contribuição. Isso revela, na verdade, um esforço humano da antropologia, né, de descrever o que é o ser humano. Né? Diante de um objeto, a ciência e os campos de conhecimento humano tentam descrever esse objeto. A filosofia vai olhar para o ser humano e ver que a gente tem braços e pernas como os demais animais, mas a gente tem uma faculdade de raciocínio e ele vai descrevê-lo simplesmente como um animal racional. Outros campos do conhecimento vão descrevendo de forma diferente. A psicologia vai dizer que é o animal que tem sentimentos. Olha, deixa eu ler aqui esse texto para vocês. As ciências sociais no campo trabalhista vai dizer que é o ser que trabalha. Então, tem várias... É o animal que trabalha. Então, tem várias descrições do ser humano, mas todas elas são parciais e oblíquas, né? Para a gente entender quem é o ser humano, a gente precisa ir à Bíblia. Né? Por isso que a gente primeiro está tratando aqui da doutrina de Deus, apresentando Deus na sua forma triuna, Pai, Filho, Espírito Santo, detalhadamente. Depois a gente vai entrar na doutrina de quem é o homem segundo a Bíblia. E conforme você falou, o homem não é simplesmente um animal. A gente vai ver na Bíblia exatamente qual é a concepção de ser humano que a Bíblia nos traz. Pastor. Olha, nem criatura de Deus nós somos criação, é diferente. Eu sou criatura, não. Na Bíblia eu sou muito mais do que criatura, eu sou criação. É isso que eu quero ler para mostrar na Bíblia para vocês. O texto bíblico diz assim, Atos 17, 28 e 29 diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, agora Paulo pega aqui a citação do poeta e vai complementar. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Trazendo para os nossos dias, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, uma vez que eu sou descendência de Deus, que eu sou geração de Deus, eu não devo pensar em Deus como sendo o quê? Macaco, tal, pedra. Porque se a Bíblia diz que eu vim do macaco, então o homem diz que eu vim do macaco, então o homem estaria dizendo que Deus é macaco. Essa é a lógica que Paulo está usando aqui. Então, quando Paulo vai falar do homem, olha, vocês são muito para se reduzir a tão pouco. Vocês vieram de Deus para agora vocês dizerem que vocês vieram do macaco. Vocês são adoradores de um Deus altíssimo, transcendente. Alguns colocam até como atemporal. Para agora você reduzir Deus a pau e pedra, porque quando você reduz Deus a pau e pedra, você está se auto-reduzindo. Então, o Paulo está dizendo aqui o seguinte, se somos geração de Deus, então você é muito grande. Você foi criado de uma forma muito nobre para agora reduzir Deus a menos do que você. Se você é mais do que pau, pedra e macaco, então Deus que é maior do que você. Por que você reduz agora a sua criação a macaco, a ameba e a tudo isso? Então esse conceito de paternidade joga tudo isso para por terra. Interessante que o pastor falou mais cedo, né, sobre a questão de Deus ter nos criado com as suas próprias mãos. O simbolismo disso ele é muito profundo, porque todo trabalho artesanal, manual, né, todo artesão, ele, ao trabalhar com suas mãos naquilo, ele deixa impresso as suas digitais. Isso quer dizer que você e eu temos a marca do Deus que nos criou, né, na nossa consciência, na nossa estrutura, no nosso DNA, tem algo que Deus colocou à mão e que nos remete ao próprio Pai. Né? Então, essa questão da paternidade, ela vai trazer tudo isso. Deixa eu só compartilhar novamente com vocês aqui a minha tela. A gente vai falar brevemente agora, mais brevemente ainda, de Deus no Novo Testamento. Né? Se a gente viu todas essas características de Deus como Pai no Antigo Testamento, o Novo Testamento reenfatiza tudo isso. Né? Jackson, só uma observaçãozinha. Pode falar. Final do primeiro século, segundo século, na verdade, segundo século, entre o ano 30, 40 por aí, sei lá, surgiu um camarada chamado Marcion. Se eu não estiver enganado aí na data. Eu estou errado na data, não sei se estou certo ou errado na data.
mas o nome é ele mesmo, Marcion. Ao estudar o Antigo Testamento e ao estudar os evangelhos que já existiam e as epístolas, o que fez Marcion? Marcion, ele criou uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E ele dizia o seguinte: o Deus do Antigo Testamento não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Aí o que ele fez? Ele cancelou o Antigo Testamento como uma escritura inspirada, como escritura sagrada. O valor do Antigo Testamento ficou apenas para o povo de Israel e a Antiga Aliança. Esse é o conceito dele. Quando chega no Novo Testamento, ele diz que o Deus do Novo Testamento é outro, que não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. E aí, quando ele, por exemplo, ele rejeitou o Evangelho de Mateus, ele rejeitou o Evangelho de Marcos, que a autoria é de Pedro estava por trás de Marcos, e ele rejeitou o Evangelho de João. O Evangelho que ele mais detestava era o Evangelho de João, porque nele Cristo diz que veio revelar o caráter do Pai. Está lá claro no livro de João. Então, o único evangelho que ele adotava era de Lucas, porque Lucas fala muito do gentilismo, tá certo? É o evangelho dos gentios, das prostitutas, dos pagãos. Ou seja, o amor de Deus se extravasa, segundo ele, no evangelho de Lucas. Então, ele rejeitou os outros evangelhos e ele fez um cânon bíblico apenas com o evangelho de Lucas. Quanto às epístolas, rejeitou tudo que era de Tiago e de João, porque Tiago e João exaltam ao Pai. O livro de Tiago é uma reprodução em miniatura do discurso do Sermão do Monte de Jesus, o livro de Tiago. É só atentar lá. E o livro de João é o evangelho em que o Messias vem revelar o Pai. E eu Aí, estava ouvindo, depois dessa ligação, é que não estou ouvindo mais. Estava o microfone aberto aqui, eu já fiz. Oi, posso continuar? Pode continuar. Aí o que acontece? Aí, Marcion, ele pegou somente algumas epístolas de Paulo. Tudo isso com a intenção de fazer o quê? De dizer que o Deus do Antigo Testamento era um e o do Novo Testamento era outro. Infelizmente, essa teoria foi mantida pelo mundo protestante evangélico até hoje. O Deus da lei e o Deus da graça. O Deus do amor e o Deus das obras. O Deus do olho por olho e o Deus agora do perdão. Então, eles fizeram toda uma dicotomia. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus como um todo o Novo Testamento é uma continuação da revelação do Pai na pessoa de Cristo e depois na interpretação dos apóstolos. Pronto, vamos finalizar aqui, apresentando então Deus rapidamente aqui no Novo Testamento, Deus como Pai. O Novo Testamento nos reapresenta Deus como Pai de toda a criação. Né? 1 Coríntios tem essa fórmula que é repetida em Hebreus e João, e para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também. Você lembra da nossa aula sobre então, Deus Pai e o Deus Jesus Cristo, ou seja, é um só Deus que está sendo apresentado aqui. Certo? Mas Deus, o Pai, é apresentado como Criador de todas as coisas. Né? Ele cria por meio de Jesus Cristo. Efésios 3, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, toda a criação, nos céus e na terra, são frutos de um Deus amoroso, de um Deus criador. Então, temos aqui uma nova distinção de Deus como Pai, Deus de toda a criação. Mas não só isso. De sentido muito especial, Deus, ele não simplesmente nos criou, mas ele tem um relacionamento de paternidade especial com aqueles que se voltam para ele. É por isso que Jesus diz assim, para os crentes, né? O Pai de todos os crentes. É por isso que no seu discurso do monte ele nos ensina a orar, referindo-se a Deus como Pai. Né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A oração sublime de todos os tempos, ela foi ensinada por Jesus e ele nos ensinou a nos referir, nos reportar e nos dirigir a Deus como um Pai.
que procura como um filho se reporta ao seu pai. É interessante, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui você vê um relacionamento de paternidade e criação que é diferenciado. Então nós somos filhos de Deus pela criação, mas uma vez que entramos num relacionamento profundo, sincero, de arrependimento, deixando o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, nós entramos numa outra esfera de filiação que é diferenciada. Lembre-se que o próprio Jesus ele tinha uma paternidade com Deus na sua encarnação diferente. Ele dizia assim, olha, eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Né? Então, a filiação de Jesus era diferenciada, claro, por ser encarnado, né? Nunca pecou. E nós, quando entramos também em relacionamento com Deus, nosso vínculo com Ele não é apenas agora de criação e de geração, mas a paternidade se aprofunda, porque a gente tem agora um vínculo mais forte de fé com Ele. É preciso que a gente lembre, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, que Deus, ele para a gente é um mistério. A gente o conhece a partir daquilo que as Escrituras revelam, a natureza revela, né? A gente já viu aqui Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, mas os profetas revelaram o caráter de Cristo, o caráter do Pai, mas Deus ele se revela plenamente na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem revela quem é Deus. Naquele episódio que Jesus estava ali consolando seus discípulos, falando de sua partida, João capítulo 14, Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe disse, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como diz o estudo, mostra-nos o Pai. Então, meus queridos amigos, aqueles que nos escutam nesse momento, se você já teve o anseio de ver a face do Pai, eu convido para que você vire a face do Pai na cruz do Calvário. Né? Naquele ser crucificado em Cristo Jesus, você tem ali todo o caráter do Pai, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. O Pai estava em Cristo, como diz a Escritura, reconciliando consigo o mundo. É preciso que a gente lembre, conforme o Figueiredo já falou desde o início, né? Essa imagem de Deus como um Deus severo que não ama no Antigo Testamento é uma distorção. Jesus apresenta Deus no verso mais sublime das Sagradas Escrituras, né? João 3,16, aquele verso que sintetiza tudo, o plano da redenção do Evangelho. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse verso aqui está sintetizado, né, Cristo que fala essas palavras. Né, ele está dizendo aqui que o amor do Pai foi que o impulsionou nesse plano da redenção a abrir mão do seu próprio Filho amado, Jesus Cristo, para vir aqui encarnar e sofrer em nosso lugar. Tal é o amor dele. Né? Esse amor é tão grande que ele não pode ser descrito. Por isso que o texto diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Ela não pode ser descrita. É um amor que sobrepassa todo o entendimento, toda a razão, e que vai ser objeto de estudo ao longo da eternidade. João 16:25 nos diz algo mais. Disse-vos isto por parábola, chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então, irmãos, fica claro aí. Ô, Jackson. Jesus está nos ensinando que o Pai nos ama. É isso mesmo, Figueiredo? Por favor, pode falar. Você falou uma coisa interessante aí, que no Novo Testamento o próprio Jesus revela o caráter de Deus como sendo nosso Pai. Nós que estudamos um pouco a Bíblia, nós sabemos que Deus veio para um povo escolhido. Quem foi esse povo? Israel, não é verdade? Israel o rejeitou. Aí você vê que João, no Novo Testamento, João faz, no capítulo 1, se eu não me engano, uma síntese muito maravilhosa disso. João chega a dizer assim, olha,
quando lá, né? No princípio era o verbo estava com Deus, tal, tal. E ele vai descrevendo. Aí João, em certo momento, né, no Evangelho de João, João diz assim, ó, que ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas aí você falou de um relacionamento, mas ele dizia a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aí Jesus Cristo mostra claramente esse relacionamento de Deus como nosso Pai. Aqueles que o aceitam como seu Salvador, ele torna-se Pai. Né? E nós somos tidos como filhos, né? Adotados no sentido, né, de sermos, né, ou seja, inseridos no contexto, né, de termos o aceitado como nosso Salvador e como o único Deus da nossa vida. Perfeito, Figueiredo. Eu vou Se você reparar aí claramente, o Evangelho de João, ele diz isso claramente para a gente. Exatamente. Avançando aqui, diz assim, eu quero concluir com alguns textos aqui, dentre eles também ainda do Evangelho de João. Como o Figueiredo falou, tem João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então a gente precisa ter a consciência de que o Pai ele é expresso, ele é revelado plenamente na pessoa do seu Filho. Então, é por isso que a gente precisa olhar para Jesus. Olhar para mim, sereis salvos, vós os povos da terra. Né? Hebreus 1 é um texto que a gente também já leu. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Então, Jesus é aquele que revela quem é Deus plenamente. Eu não vou ler o texto inteiro, mas aqui você tem em Lucas 15, talvez uma das menções mais belas de todas as Sagradas Escrituras, onde Jesus nos conta ali, Lucas 15, 3 parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma perdida e, por fim, o filho pródigo, né, o filho perdido. E a beleza dessa parábola está na característica do pai, né? Quando esse filho ele sai e dissolve todos os seus bens com bebedice, com orgias e com os prazeres da vida, ao cair em si ele diz que vai voltar e vai para o pai, ele vai pedir perdão ao pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas imediatamente o texto bíblico nos diz que o pai, quando viu o filho na estrada de longe, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E quando o filho diz essas coisas, essa desculpa, ele não quer saber. Ele diz assim, me tragam depressa a melhor roupa, vestir-o, ponde no anel, trazei-me um bezerro cevado, vamos comemorar, vamos celebrar, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, eu quero assim, encerrar a reflexão dessa noite, a gente não quer se delongar muito, demonstrando que todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos revelam Deus como um Pai amoroso. E a expressão máxima, talvez, aqui seja nessa história do filho pródigo, quando a gente vê que realmente Deus é aquele Pai que não simplesmente criou e abandonou os seus filhos. Ele é aquele pai que sofre quando o filho está sofrendo. E quando nós tomamos decisões equivocadas, como aquele filho pródigo tomou, e nos vamos e nos afastamos do pai, esse pai está com o coração dilacerado e ele espera que o seu filho retorne ao lar. Sinceramente, eu gostaria de, nesse estudo, que cada um de nós enxergasse a Deus como esse pai amoroso. E se porventura a gente andou longe dos caminhos de Deus, se porventura a gente fez o coração do Pai sofrer com saudades, que a gente tenha a consciência de que, assim como essa parábola revela que o Pai estava de longe, na beira da estrada ali, esperando seu filho,
e saiu correndo e o abraçou. Nossa certeza é que se a gente toma uma decisão de se voltar para Deus, Não aperte não, que vai molhar a casa. assim como um pai que ama o seu filho, eu tenho certeza de que Deus estará... Onde você comprou a casa? Deixar aqui o microfone. Deus estará à nossa espera para nos abraçar, lançar-se sobre o nosso pescoço e celebrar. Né? Então, se você quer fazer o coração de Deus feliz, esteja na casa do Pai. Volte-se para Ele. O apóstolo Tiago chega a dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Como um pai se compadece do filho, assim Ele se compadece de cada um de nós. Né? Eu vou passar aqui para Figueiredo para as considerações finais. A questão não é consideração final, não. Eu queria o seguinte: eu peço até desculpa de as pessoas não estarem vendo aí minha face, é que eu fechei aqui porque, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu estou preparando uma mensagem que eu vou pregar amanhã através de videoconferência para a igreja do quilômetro 17, que me pediu, me ligaram hoje à tarde pedindo para que eu fizesse esse favor de pregar amanhã, mas vai ser por videoconferência. Então, eu estou aqui ouvindo, mas preparando aqui a mensagem no computador. Você falou no início, eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso. Você falou no início que mesmo Deus sendo amor, né, misericordioso, bondoso, amoroso, mas Deus disciplina todos aqueles que amam, ou a todos aqueles que Ele ama. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso, né? Porque a própria palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Mesmo embora Ele sendo amoroso, bondoso, mas Deus disciplina com o intuito de corrigir, né? Com o intuito de salvar. Então, eu queria que você desse alguma palavrinha sobre isso. Vamos deixar que a própria Bíblia nos fale, né? Tanto você como pastor. Tá. Eu vou ler aqui o texto bíblico de Hebreus, capítulo 12, verso 6. Quem puder acompanhar a leitura aqui, se tiver uma Bíblia, ou se puder anotar, você anota e depois lê na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12, verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não sois filhos. É interessante que o texto de Hebreus nos leva à seguinte situação: se um homem ele tem um filho na rua com uma mulher estranha, fora do casamento, ele não está nem aí para educar esse filho, na verdade. Ele fez o filho, larga lá, se a mãe quiser cuidar, disciplinar, dar comida ou mandar para a escola, ela que se vira. Né? Quando o filho é bastardo, o pai pouco se importa. Tem um filho na rua e abandona. Né? Só que Deus está nos apresentando aqui o seguinte: quando você tem um filho dentro do seu matrimônio, convive na sua mesma casa, filho seu legítimo, a sua intenção e o seu convívio com ele é o melhor. Você deseja que seu filho alcance as melhores posições da vida, e muitas vezes para isso a gente precisa reprimir as más tendências das crianças. Né? A gente não está aqui falando de violência física, de agressões, mas a gente está falando de disciplina. E o texto bíblico está dizendo aqui que Deus, assim como um pai, que não é um pai bastardo, que é um filho bastardo, mas que é um pai amoroso, ele nos corrige e ele nos disciplina. E a disciplina paternal ela tem um objetivo. O objetivo de elevar o ser humano, de corrigi-lo para que ele possa atingir as suas expectativas mais elevadas. Né? E Deus muitas vezes nos disciplina. Como é que Deus nos disciplina? Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo alguma coisa, mas a Bíblia diz assim: pedis e não recebeste porque pedis mal. A gente às vezes não sabe o que não sabe o que a gente está pedindo. Se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, muitas vezes a gente lá no final veria: oh meu Deus, isso aqui em vez de ser uma bênção para mim foi uma maldição. Então, Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer, mas Ele dá tudo aquilo que a gente necessita, porque como um Pai sobrenatural, Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Muitas vezes
as circunstâncias da vida, elas podem vir, sim, como uma espécie de disciplina para aperfeiçoar o nosso caráter, para bater a nossa soberba, a nossa arrogância, para nos tornar mais humildes e nos aproximar mais de Deus e depender mais dele. Né? Então, assim como um pai, assim como eu, Figueiredo, o pastor, acho que tem outros pais aqui presentes, tem que muitas vezes disciplinar o filho, a gente disciplina o filho com o coração dilacerado. A gente disciplina um serzinho desse aqui, ó, que chegou, para que ele possa desenvolver melhor. Para que ele possa desenvolver suas potencialidades. Mas eu vou passar para o pastor, se o pastor também puder fazer. Jackson, Giovana, por favor. rapidinho, falando assim sobre repreensão, a gente pode ver também mais um exemplo de Davi, que quando Nabal negou o pedido dele, o coração de Davi se encheu de fúria, né? E Abigail, ela foi usada pelo Espírito Santo para repreender Davi e levar uma mensagem de paz, né? Então, o que é que Ellen White fala? Que se todo Israel fosse como o coração de Abigail, porque bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, assim, é a parte da repreensão. Então, todos aqueles também que sabem ouvir uma repreensão e obedecê-la, também é uma virtude. Deus também olha diferente. Entendeu? Perfeito. Era isso que eu queria comentar. Perfeito, Giovana. Obrigado pelo seu complemento. Eu queria só complementar também, antes de passar aqui também para o pastor Demário, se quiser concluir. Apocalipse 3,19, ao falar para a igreja de Laodiceia, aqui é um contexto coletivo, mas o texto vale para cada um de nós. Apocalipse 3, verso 19, Deus diz assim, vou ler o verso 18 também, aconselho-te que um tesouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que vistas e não apareça vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Então, aqui Deus está expressamente falando que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina. E muitas vezes a disciplina de Deus pode ser dura, mas é para tirar as arestas. Nós somos como pedra brutas, né, nas mãos de um escultor. E muitas vezes, para que aquela estátua venha perfeita, uma obra acabada e polida, muitas arestas têm que ser tiradas. Então, quem sabe quais são as arestas da minha vida, da minha vaidade, do orgulho, da minha soberba, da minha falta de amor ao próximo. E Deus muitas vezes está usando as circunstâncias da vida, né, para parar essas arestas nossas. Como um pai amoroso que ele vai foldando e moldando o filho para que a gente possa realmente transparecer um caráter mais puro e mais leve. Certo? Ô, Jackson, antes do pastor falar aí, como a Giovana falou aí de Davi, eu vou fazer também um comentário aqui sobre, veja que sensibilidade tinha Davi sobre o amor de Deus, mesmo na repreensão. Me veio à mente aquele episódio, se eu não me engano, acho que é em 1 Crônicas que comenta que Satanás incitou a Davi a fazer o censo de Israel, né? E com isso Deus manda uma mensagem para ele e ele cai em si e diz, pequei. Então Deus manda uma mensagem para ele de repreensão. Aí ele diz a Gades, se eu não estou enganado, né? Olha, se eu sei que pequei, sei que estou realmente cometi um erro, mas se eu tiver de cair na mão de alguém, que eu caia na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia e não cai na mão do homem. Então, você vê o senso que Davi tinha, não é? Que mesmo Deus repreendendo, a sua repreensão era com amor. É isso mesmo. Não é? Pastor, suas considerações finais. Olha, esse texto que você leu aí de Apocalipse, fala que Deus disciplina e castiga, né? É claro o texto, né? Deus disciplina e castiga. O problema são os nossos sentimentos. Ellen White, eu tenho uma seleção de textos que eu chamo de focados no amor de Deus, que é isso que ela fala. Ela diz que nada é mais
prazeroso para Satanás do que nós duvidarmos do amor de Deus. Ela diz que nada ofende mais a Deus do que nós duvidarmos do seu amor por nós. E aí ela fala muitas vezes que nós precisamos aprender a focar no amor de Deus, mesmo cometendo os nossos erros, mesmo a despeito das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, porque o tentador nos leva a errar para depois nos fazer o amor e o cuidado de Deus. Então nós somos tentados muitas vezes a fazer aquela pergunta: Deus me ama porque errei? Será que Deus ainda me perdoa? Será que Deus ainda é o mesmo comigo? E se nós passamos por uma situação difícil, a primeira interpretação nossa é: Deus está me castigando. Deus não gosta mais de mim. E não é assim. Não é assim. Se você fizer um estudo profundo na Bíblia, você vai descobrir que o termo disciplina e castigo está sempre no contexto da aliança que foi quebrada. E aí foi apresentado Deus como um Deus o quê? Do conserto, né? O Deus da aliança. E esse termo aliança já aparece na Bíblia, no livro de Oséias, para Adão. Adão foi o primeiro a quebrar a aliança. Então, mesmo Adão tendo que suar, tendo que enfrentar espinhos e cardos, mesmo ele tendo que sofrer a disciplina que o pecado lhe trouxe, mas Deus, em primeiro lugar, apresenta o quê? Sua graça, promessa de salvação, perdão, redenção e tudo mais. Então, é a estratégia de Satanás nos fazer duvidar do amor de Deus por nós. Agora, o nosso conceitozinho aqui é mercantilista. O doutor Amin Rodô dizia o seguinte: o nosso conceito, principalmente nós aqui no Ocidente, somos muito mercantilistas. Deus me ama, só me faz bem. Se Deus está zangado comigo, ele me castiga. E esse não é um conceito bíblico. Deus me ama quando me faz bem e Deus me ama quando me disciplina e me castiga. Então, quando Deus me disciplina e me castiga, essa só é mais uma faceta do seu amor. Porque nós erramos quando nós dizemos assim: olha, Deus é amor, mas Deus também castiga. Não é assim. Deus é amor e por isso ele precisa repreender. Ele precisa castigar. Deus é amor, ele precisa dar um puxão de orelha. Então, esse é o conceito de conserto de aliança que a Bíblia nos apresenta. Quando tu estuda, eu teria que apresentar aqui uma dezena de textos que eu tenho aqui na cabeça, que está fervilhando, mas eu vou me conter. Mas se você ler, por exemplo, Levíticos 26, Deuteronômio 28 e tantos outros textos que eu poderia ler, Amós capítulo 3 e 4, esse texto de Amós é incrível. Lá diz assim: tirei de vocês o pão, deixei vocês de dentes limpos e vocês não se converteram a mim. Depois eu retive a chuva, mandei a peste, mandei a pandemia e vocês não se converteram a mim. Pode ler lá o texto, e vocês não se converteram a mim. Depois eu tratei vocês como tratei os egípcios e vocês não se converteram a mim. Depois eu tratei vocês como se eu tratei com Sodoma e Gomorra e vocês não se converteram a mim. Ou seja, se você ler esse texto de Amós, parece que é o capítulo 4, se eu não estou enganado. Deus manda várias chicotadas em cima deles e sempre o versículo termina dizendo que vocês não se converteram a mim. Então, os atos de Deus ali não é porque Deus estava chateado, odiando, não. Deus fez um concerto, e nesse concerto, lá em Levíticos 26 e Deuteronômio 28, Deus diz assim: olha, quando vocês pisarem na bola, eu vou mandar algumas coisas ruins como sinal para de desaprovação, como disciplina, para que vocês retornem, revejam a vida de vocês e retornem para mim. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 2 de Juízes, esse é um clássico, eu não vou ler, só peço que vocês leiam. Capítulo 2 de Juízes. Quando o povo de Deus fazia o que era bom perante o Senhor, estavam protegidos, seguros e tudo mais. Quando eles caíam na idolatria, eles eram entregues nas mãos dos gentios e eram punidos e castigados. A hora que eles clamavam a Deus, Deus mandava um libertador. Então, o castigo ali é uma forma de Deus dizer o seguinte: olha, vocês estão pisando na bola. Eu estou sinalizando para vocês com essa disciplina de que vocês precisam se consertar comigo. Eu sou o Deus de vocês
e vocês são meu. O capítulo 12, versículo 2 de Juízes diz assim: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis, aí vai falando aqui, falando, e no versículo 1 Deus diz assim: nunca, Deus dizendo, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então, o conceito todinho aqui de castigo e disciplina é a aliança. E quando Deus repreende, quando Deus manda o castigo, é dentro de um contexto de aliança. Se Deus, como nosso Pai, se Deus, como Deus da aliança, não se relacionasse dessa forma conosco, então nós seríamos bastardos e nós estaríamos fora do seu conceito de aliança. Mas uma vez que nós estamos dentro do seu conceito de aliança, ele nos trata como Deus da aliança, que fez uma aliança eterna conosco, porque ele é fiel. Nós vimos aí, né? Que ele é fiel. E ele, como um pai, faz o quê? Ele tem que nos disciplinar. A palavra disciplina é a mesma raiz para a palavra discipular. Ou seja, disciplinar é discipular. É colocar o discípulo na linha para que ele realmente ande como filho e filha de Deus. Então, nós não podemos nunca questionar o amor de Deus por nós. Nunca, nunca, nunca. Ah, Deus é bom, mas Deus também castiga. Não, Deus é bom e por ser bom ele precisa castigar. Se ele não castigasse, ele não seria um Deus bom. E nós nos perderíamos nos nossos próprios caminhos. Terminando com um pensamento que diz assim: Senhor, se eu estiver errado, me mais o quanto quiseres. Não, mas não me jogues na sucata. Até falei isso uma vez aí na igreja. Então, se Deus, para nos corrigir, precisar nos malhar, como o ferreiro malha ali o metal, então que Deus nos malhe, porque Ele é o nosso Deus. E como um Deus amoroso, Ele precisa nos malhar, nos disciplinar. Como um Pai amoroso, Ele precisa nos disciplinar, porque Ele é amoroso. Se Ele não fosse amoroso, Ele não fazia isso. Jamais faria isso. Mas como Ele é santo, e nós somos pecadores, e como Ele é o Deus fiel à sua aliança, e nós não somos, então, infelizmente, aquilo que a gente não aprende a fazer pelo ouvir, Deus, às vezes, tem que dar uma chicotadazinha na gente, para a gente aprender. Veja que Jonas só foi pregar o evangelho em Nínive depois que ele foi no fundo do oceano. Foi vomitado por um peixe e, de repente, ele foi pregar o evangelho. Antes, Deus só disse, vai lá e prega. Ele desobedeceu. Aí Deus, como pai amoroso, vou te dar uma liçãozinha aqui para você aprender. Ele aprendeu. E quantos não precisaram aprender? E quantos de nós não precisamos aprender? Então, o pai que não disciplina o seu filho é porque não o ama. Ou então está com um conceito humanístico distorcido do que significa amor. Joia. Gente, não sei se alguém tem mais alguma consideração final a fazer, antes de a gente encerrar. Eu queria agradecer aqui as pessoas que entraram depois, eu estou vendo aqui que entraram Luiz, Amar, Dona Rita, a gente já falou, já saudou a sogra do pastor, entrou também Anderson, eu acho que a Ana Angélica, eu vi também o casal aí, Edinandra e Doutor. Então, as pessoas que entraram posteriormente, eu quero agradecer a presença de cada um nesse estudo e desafiar cada um de nós a olhar para Deus como esse Pai amoroso retratado lá em Lucas capítulo 5. Aquele Pai que está na esquina da casa, só esperando a gente tomar a decisão de apontar para ele ir ao nosso encontro, nos abraçar e fazer uma festa. Interessante, né, pastor? Que Lucas 15, no final de cada parábola, quando a ovelha é encontrada, há uma festa. Quando a dracma é encontrada, que eu passei hoje? Há uma festa. E quando o filho é encontrado, há uma festa. Né? Deus quer fazer festa, irmão. E essa festa é a festa do reencontro nosso com o nosso Deus Pai amoroso. Eu falei hoje na lição da manhã que o homem faz festa para pecar e Deus faz festa quando salva. Essa é a alegria de Deus, né? Nos salvar. E, irmãos, eu queria também agradecer ao pastor, mesmo estando de longe, né? O pastor, ele está em viagem, está lá no Maranhão, na Terra Boa, na casa dos amigos, aí foi visitar a mãe dele, que está enferma, né? Mas mesmo assim ele está dedicando um tempinho para estar conosco aqui nesse estudo. Eu quero agradecer ao pastor, a Figueiredo está aí também ocupado, mas conseguiu um tempinho aí a brecha para estar com a gente, né? Quer falar com o pessoal? Quer dar boa noite? Alguém
Alguém já requer minha atenção aqui das historinhas para dormir. A gente vai encerrar então. Se não tiver mais alguém que queira falar, eu gostaria de convidar a Giovana, que foi eleita oradora oficial, para fazer a oração final dessa noite. Pode ser? Pode sim. Bem, vamos encerrar então com a oração, Giovana. Eu te agradeço também a sua participação. Todos os demais. Saulo chegou aí agora também. Um abraço para ele. Viu? A Giovana vai fazer a oração agora. Oremos. Santo, santo, adorado Deus, que habita na mais altura dos céus, graças te damos, Senhor, pela sua bondade e misericórdia infinita para conosco. Senhor, nos dá uma noite deleitosa na sua santa companhia, nessas horas sabáticas, que o seu Espírito possa repousar sobre nós. Obrigado por esse estudo, por essa leitura que fizemos, que teu Espírito possa nos encher de convicção que tu és o verdadeiro Deus e que nos ama profundamente. Abençoa cada um de nós. Abençoa também a mãe do pastor que está enferma, que o seu Santo Espírito possa divinamente curá-la. Abençoa a todos. Perdoa nossos pecados, é o que te pedimos, por amor em seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Boa noite. Lembrando que semana que vem vamos trazer o tema Deus Filho. Vamos falar da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Com a presença de vocês, convido mais pessoas interessadas. Boa noite. E boa noite do Lucas, se não quiser passar. Diga para todo mundo aí. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite, Boa noite. Lucas. Boa noite. Falando com você, Aninha, todo mundo mandando um abraço. Um beijo, pai. Abraço, beijo, tchau. Abre o microfone, Figueiredo. Sua filha não te ouviu, não. Pronto. Oi. Um beijo, viu? Ah, que Deus te abençoe, minha filha. Um beijo. Amém. Pastor, tudo Beijo, bom, meu pastor? irmão. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Rapaz, esse camarada com essa máscara branca aí, tá parecendo o Batman branco, viu? Quem é que tá de máscara? É Saulo, é? Saulo tá camuflado aí hoje, né? Ah, Eu tô no hospital, tô dormindo com meu tio, ele tá aqui. Ah. Saulo mesmo lá no Nunca vi uma máscara enorme. Agora tá explicado que a máscara dele vai aqui de perto do olho até no pescoço. Até no hospital tem que ser assim mesmo. é Jô, é Saulo. Olha aí. É sim, é Jó. Isso, como é que Jó. ele tá? Ele hoje apresentou um pouquinho de melhora, mas ainda Hoje, tá louvado naquela seja mesma Deus. situação. Tá bom, mas estamos orando, estamos orando. Então, gente, tchau, tchau. Vou encerrar por aqui. Então, Tchau. Tá bom. Boa noite. Tchau. eu te explico, meu filho. Tranquilo. Irmão Figueiredo, o senhor já olhou o zap? Já sim, Tchau. já tudo Beleza. resolvido. Tudo resolvido. Beleza, O senhor então. ficou- Obrigadão, viu? O senhor ficou de ligar para mim, eu preciso conversar urgente um assunto com o senhor. Se o senhor puder me ligar, eu agradeço. Você não está envolvido com o sermão? Eu posso ligar amanhã, depois do sábado. Não, mas eu precisava conversar com o senhor antes de amanhã de tarde. Então tá bom. Tá bom. É apenas 10 minutinhos. Certo? Tá bom. Tá certo. Viu? Tá bom. Um abraço. A hora que o Xixa estiver em casa, eu ligo para o senhor. Eu vou daqui para Tá bom. casa. Tá certo. Ok, Valeu, tá certo. gente. Boa Tá, noite. um abraço. Obrigado. Tá bom.